Bom, pessoal, vamos entender agora um pouquinho o que é um fluxo conservativo de um vetor, certo? Então, nós temos aqui um cone, né? Um cone, e nós vamos ter nesse cone, nessa região do cone, um vetor, definido um vetor, certo? Imaginamos então que esse cone, na verdade, ele tem um volume V, né? Ele tem um volume V, né? E tem uma superfície S de V, certo? Eu posso imaginar o seguinte, que essa superfície S, que envolve o volume V, ela é igual, eu vou chamar uma superfície S1, né? Aqui vamos chamar uma superfície S2, então S1 união com S2, e união com a superfície S3, que envolve o cone, né? E o S1 e o S2 seriam as duas tampas, vamos dizer assim, né? Certo? Vamos considerar um vetor A. Para facilitar, vamos considerar que esse vetor ele tem uma tendência para ser perpendicular a S1, certo? E constante ao longo de S1, certo? Vou chamar de B1 aqui, nessa região de S1. E, melhor, é um vetor qualquer, né, pessoal? Tá? Então, vou chamar de A1, certo? Aqui, na saída, vamos dizer que eu tenho aqui um vetor que vale a A2 e que seja perpendicular à área S2 também, né? E vamos considerar que ao longo dessa superfície 3 aqui, que esse meu vetor A ele seja tangente à superfície 3. Então aqui dentro eu vou chamar, ao longo dessa superfície, eu vou chamar ele de A3, certo? Bom, nós podemos definir aqui um vetor ds1 nessa superfície S1, né? Vou definir um ds1, n ds1, certo? Como estou considerando o A perpendicular, vou fazer o ds bem perpendicular aqui então, né? ds1. Aqui eu teria um diferencial da área S2, ds2, né? Que seria um n ds2, o módulo desse diferencial de área aqui, né? E aqui eu teria o meu 1 ds3. Eu vou representar bem aqui no horizonte, aqui, ó, né? Para ficar mais fácil de entender. Aqui eu teria um vetor ds3, certo? Então vamos considerar que esse vetor, nesse trecho da superfície, eu chamo ele de A3, e ele é tangente à superfície, certo? Apesar de eu estar tratando aqui como um vetor genérico A, né, cujos valores são A1, A2 e A3 nas superfícies S1, S2 e S3, no fundo a gente está imaginando aqui já que fosse a indução magnética, o vetor B, né? Então, por exemplo, seria o caso de se esse meio aqui tivesse uma permeabilidade muito alta, né, e aqui fora o ar, e entrasse aqui uma certa indução, essa indução ia passar por esse meio com alta permeabilidade e ia sair lá do outro lado, certo? Nós vamos considerar aqui, claro, que o S1 e o S2 seriam diferentes, né? Bom, o que significa um fluxo conservativo, certo? Um fluxo conservativo, pessoal, implica que o divergente dele é igual a zero. Então, na verdade, o divergente do vetor, considerando que o divergente do vetor A seja nulo, tá? E aí a gente vai usar o teorema da divergência, que a gente acabou de estudar, teorema da divergência, né? E
vamos calcular, vamos usar o teorema da divergência. De um lado, eu tenho a integral de volume do divergente do vetor e do outro, o fluxo do vetor. Então, nesse caso aqui, como é que eu faria, né? Eu faria o seguinte: o divergente de A ao longo do volume, né, é igual, pelo teorema da divergência, ao fluxo do vetor A, né, ao longo de toda a superfície que envolve o meu volume, né? Bom, se divergente de A igual a zero, né? Se divergente de A igual a zero, é claro então que no teorema da divergência aqui, esse termo é nulo, né? Certo? Bom, então se o divergente de A igual a zero, a integral no volume de zero é zero, né? Então, significa que o fluxo do vetor A ao longo da superfície fechada que envolve esse volume é igual a zero também. O que significa isso? Bom, o fluxo conservativo implica que divergente de A igual a zero. Certo? Usando agora o teorema da divergência, nós percebemos o seguinte, que realmente o fluxo então, total na superfície fechada, o fluxo total vai ser igual a zero. Vamos calcular então esse fluxo total na superfície. Tá? Então, eu vou ter o seguinte, o fluxo total na superfície, né? Fluxo na superfície fechada, a ds em S de V vai ser igual ao fluxo, já que essa superfície é a união dessas três, eu posso fazer o fluxo na superfície S1, A1 escalar ds1, aqui vai faltar espaço, então é melhor a gente tentar trabalhar um pouco mais, vamos ver se eu consigo. Vou trazendo um pouco aqui para baixo, pessoal. Então, mais a superfície S2 aberta também, né? Então, o fluxo na superfície S2 seria o A2 escalar ds2, né? Mais o fluxo na superfície S3, não é? A3 escalar ds3. Bom, então o fluxo total na superfície fechada S é a soma desses três fluxos, na superfície S1, S2 e S3, certo? Note o seguinte, o ds3 ele é perpendicular ao A3. Estou considerando que o vetor ele é tangente a essa casca externa aqui do cone, né? Então ele não vai ter um ângulo em relação à superfície S3, ele vai ser sempre tangente a ela, tá? Então, como eu estou fazendo essa consideração pelo próprio desenho que eu fiz aqui, né, que o A3, né, e S3 são perpendiculares, no produto escalar vai dar zero, né? Cosseno de θ é 90 graus. Então aqui eu tenho zero. Tudo bem. Agora, essas outras duas integrais, integral de A1 escalar ds1. Note que o A1 e o ds1, eles estão em oposição, eles têm um ângulo de 180 graus entre eles, certo? Portanto, o produto escalar A1 escalar ds1, supondo que o A1, né, é constante ao longo da superfície S1, né, então aqui eu poderia fazer A1 escalar N, né, onde o N aponta para fora da superfície e o A1 está entrando, o ângulo é 180, esse produto escalar aqui daria negativo, né, pessoal? Esse produto escalar daria negativo, certo? Eu vou escrever um pouco melhor aqui, e vou trazer essa integral aqui para outra página, para tá faltando espaço aqui, depois a gente volta para cá, né? Que a gente vai ter que calcular essa soma aqui, né?
Então vamos arranjar um espaçozinho maior aqui. Né? Então o fluxo na real, né? Como o fluxo na superfície S3 é nulo, então eu vou ter um fluxo na superfície S1 e S2. Né? Aqui eu posso considerar, como a gente viu ali, o A1, né? Escalar DS1, né? Seria o módulo do A1, se ele for constante naquela superfície, mas ele poderia até variar ao longo da superfície. Né? A tendência dele é ter um produto escalar que vai dar negativo aqui, porque olha só, o módulo DS1 cosseno de θ, né? Note que ali o ângulo é 180, né? Então vai dar menos A1 DS1, certo? Ele entra com ângulo, né? De 90 graus em relação à superfície, né? Então, o ângulo entre o A1 e o DS1, 180 graus, certo? Bom, considerando que o A1 seja constante em S1, tá? Né? Então, eu posso fazer o seguinte, colocar o A1 para fora da integral aqui, né? A integral de todos os DS1 vai dar o próprio S1, então daria menos A1 S1, a primeira integral, né? Claro, isso aqui se A1 constante em S1. Né? A outra integral, pessoal, olha só, o A2 e o DS2 estão na mesma direção. O ângulo entre A2 e DS2 é zero. Né? Vamos supor que o A2 seja constante ao longo de S2, né? Que não varia ao longo de S2. Nós podemos escrever, então, o seguinte, que o produto escalar A2, né? DS2 vai dar A1, desculpa, A2, né? DS2 cosseno de, aqui vamos chamar θ1 e aqui θ2, né? Nesse caso aqui a gente viu que o θ1 180, eles estão em oposição, né? E aqui dá zero, cosseno de zero é 1, né? Então aqui o produto escalar, claro, dá positivo, mais A2 DS2. Considerando que o A2 é constante ao longo da superfície, ele vai para fora da integral, e aqui eu vou ter mais A2S2, né? Claro, estou considerando aqui também A2 constante em S2, certo? Se A2 constante em S2, aqui se A1 constante em S1 e se A2 constante em S2, né? Claro, a fórmula do fluxo A vezes S seria perpendicular, né? Só que note que o fluxo na superfície onde o vetor entra, ele é negativo, porque o fluxo entra, faz um ângulo de 180 graus com ds, e onde ele sai, ele é positivo, né? Então, na verdade, note também que a gente sabe, né? E divergente de A igual a zero, então o divergente dá zero, usando o teorema da divergência, né, pessoal? O fluxo na superfície fechada é nulo. Então, o fluxo em tudo isso aqui, ó, né, no final das contas, vai ter que ser zero, né? Vai ter que ser zero. Opa. Vai ter que ser zero aqui. Né? O fluxo vai ter que ser zero. E a gente calculou agora essa integral aqui. Deu menos A1 S1 e essa daqui deu mais A2 S2. Né? Bom, isso aqui tudo, então eu posso dizer que isso aqui é o fluxo
na superfície F1, vou chamar de menos φ1, né, mais o fluxo φ2, igual a zero. Note que mesmo que o A1 não fosse constante S1, né, mas que a gente tivesse que realmente fazer a integral, mesmo que ele não fosse constante, né, esse fluxo aqui, A1 escalar de S1 integrado ao longo de todo S1, vai dar um valor negativo, porque preferencialmente aqui, na maioria das vezes, ou em todas as superfícies, na verdade, mesmo que ele varie um pouco o A1, né, ele vai ter um ângulo de 180 graus com o DS1, dando um fluxo negativo. E aqui mesmo que o A2 variasse, até de inclinação e tal, mas ele saindo nessa superfície S2, a tendência é que o fluxo aqui seja positivo, porque ele vai estar, mesmo que ele esteja uma certa inclinação, ele vai ter uma componente normal, ou seja, na direção do DS2, preferencial, né? Então esse fluxo aqui na superfície 1 vai ser positivo e o fluxo na superfície 2 negativo, mesmo que o vetor A não fosse constante como eu considerei aqui, né? Moral da história, pessoal. Moral da história é... Escrevendo novamente a nossa equação, não custa nada, ó. Teorema da divergência, né? Divergente de A no volume dV igual ao fluxo na superfície que envolve o volume de A ds. Nesse nosso caso, divergente zero, tudo isso aqui vai dar zero, né? E a nossa conclusão é que esse fluxo aqui, fluxo na superfície inteira, né, já que em S3 é zero, é igual a menos um fluxo φ1, mais um fluxo na superfície S2, um fluxo φ2. Isso tudo aqui é igual a zero. Ou seja, o fluxo aqui na superfície 1 vai ser igual ao fluxo na superfície 2, né? Ou se a superfície, na verdade, pessoal, que a gente fez com duas superfícies só, né? Mas pode ter várias superfícies, né? Quer dizer, porque note que é uma integral, né? Então, no fundo, a somatória dos fluxos que entram seria igual à somatória dos fluxos que saem. Ou, se o fluxo do vetor é conservativo, né? O fluxo do vetor é conservativo, né? Porque o divergente desse vetor é nulo, significa que o fluxo que entra no volume fechado é igual ao fluxo que sai, certo? Isso vai acontecer com a indução magnética. Então, se a gente substituir aqui o A por B, note que na segunda equação de Maxwell a gente tem divergente de B igual a zero, né, pessoal? Certo? Então, se eu substituir essa nossa conclusão, o divergente de B por A, o divergente de A por divergente de B, ó, divergente de B da indução igual a zero, a segunda equação de Maxwell, a gente já viu, né? Na forma local eu falei que não existe uma fonte pontual de campo magnético, ok. Mas a gente viu agora que se divergente de um vetor é igual a zero, né? Se o divergente de vetor é igual a zero, implica que o fluxo que entra numa superfície fechada é igual ao fluxo que sai, certo? Eu poderia chamar aqui, poderia dizer que é o fluxo que entra, né? O fluxo que entra aqui igual ao fluxo que sai, ou a somatória dos fluxos que entram igual a somatória dos fluxos que saem, né? E no nosso caso da indução magnética, né, significa que o fluxo magnético daí, né, claro, porque agora é o fluxo magnético, o fluxo na superfície fechada, em vez de A do B, escalar ds, né, como divergente de B igual a zero, né, note, se eu aplicar o teorema da divergência aqui, simplesmente mudando de A para B, pessoal, ó, divergente de B
dV igual ao fluxo na superfície fechada de B escalar ds, né? ds dV, né? Mas como divergente de B igual a zero, isso aqui é igual a zero, né? E isso aqui tudo, a gente sabe que isso aqui, integral de B ds, o que é? O fluxo, né? Isso aqui é fluxo, né, pessoal? Fluxo magnético. Né? Então aqui a gente chamaria de φ, né? Então o fluxo magnético, φ, né? Vou trazer mais para cá. Fluxo magnético φ igual a zero. Mas ó, numa superfície fechada, ó, aí sim vai ser zero. Todo fluxo que entra numa superfície fechada que envolve um volume V, né? A gente fazendo essa integral aqui, como a gente acabou de fazer, a gente chega à conclusão que o fluxo que entra, né, é igual ao fluxo que sai, certo, pessoal? E apesar de que todo fluxo que entra nesse volume é igual a todo fluxo que sai, né? No caso da indução magnética. Ou seja, a indução magnética, o fluxo da indução magnética é conservativa. Ou seja, o fluxo magnético é conservativo, né? O fluxo magnético é conservativo, o fluxo da indução. Todo fluxo que entra numa região é igual ao fluxo que sai. Isso é bem coerente, porque note, se não existe uma fonte pontual de carga magnética, como a gente falou na videoaula, né, imagine que houvesse uma fonte pontual de carga magnética, certo? Então, numa região como aquela ali do cone que a gente mostrou, por exemplo, né? Vamos supor que essa carga magnética fizesse fluxo para lá, assim, ó, fizesse um fluxo nessa direção, certo? Bom, se existisse essa carga, que eu estou supondo aqui, né, eu chegaria com um certo fluxo aqui numa superfície, né, e note que o fluxo que entra, né, o fluxo aqui que entra ia ser menor do que o fluxo que sai, né? Por quê? Porque eu estou criando, né? Tem uma fonte pontual de campo magnético aqui com uma certa divergência aqui, tá vendo? Né? Só que isso não existe na natureza, né? Não existe. Se não existe isso, né? É óbvio, né? Que todo o fluxo que entra vai ser igual ao fluxo que sai. Quer dizer, uma equação está ligada com a outra. Se eu for olhar a equação de Maxwell na forma local, não existe nada faz um campo magnético, uma indução magnética divergente, né? Ou, em outras palavras, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Isso aqui, na verdade, a gente acaba chamando de forma integral, né, dessa equação, né? Que é justamente a equação de conservação de fluxo, né? Então, essa equação aqui a gente chama de equação de conservação de fluxo, certo? O fluxo total numa superfície fechada da indução magnética, ou seja, do fluxo magnético, é zero. Isso significa que o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, porque o que entra é negativo e o que sai é positivo, né? Já que não existe na natureza uma carga pontual magnética, né? Da qual o campo ou a indução magnética diverge naquele ponto. Certo, pessoal? Obrigado.